Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Arthur Lima. Estou aqui para conversar com você sobre como que você faz para você revisar matemática, raciocínio lógico, as matérias de exatas como um todo, as matérias de exatas que são cobradas nas provas de concurso. Né? Você sabe que existem vários métodos para você revisar e você sabe que revisar é muito importante, né? Afinal, quando você está estudando para um concurso, não é igual quando você está estudando para uma prova do colégio, que você vai lá, estuda tudo que dá hoje e amanhã você vai lá, faz a prova e no dia seguinte você já esqueceu tudo, né? Para concurso público não dá para você fazer assim. Quando você está estudando para concurso público, você estuda ao longo de vários meses, às vezes até anos, né? E ao longo desse período você vai acumulando ali uma série de conhecimentos e você precisa ir retendo esse conhecimento para você conseguir trabalhar ele no longo prazo, para você conseguir estudar um assunto hoje e depois você fazer uma prova daqui a vários meses que vai cair uma questão sobre aquele assunto e você conseguir acertar a questão. Né? É muito difícil isso daí. E aí, o que eu quero falar com você aqui um pouquinho é sobre como você vai fazer para você conseguir revisar e conseguir deixar na sua memória de longo prazo os assuntos das minhas matérias, os assuntos de matemática, de raciocínio lógico, de matemática financeira ou de estatística, ou seja, os assuntos das matérias de exatas. Beleza. Como que você vai fazer então? Quando a gente fala das matérias de exatas, será que você faz igualzinho lá no direito, igualzinho nas matérias de leitura, que você vai ou sublinhando o material, ou fazendo um resumo? Será que é assim? Eu vou dizer da maneira que eu entendo ser a mais adequada, tá? Você pode tentar adaptar isso aí ao seu método, mas eu vou tentar te explicar como eu recomendo para os meus alunos, para vários deles, e vários me voltam para mim dizendo, olha, realmente funciona, realmente é interessante trabalhar dessa forma. O que eu costumo dizer? Eu costumo falar para o pessoal fazer três coisas. Três coisas exatamente. Quais são essas três coisas? A primeira delas, você está lá estudando a teoria do seu material? Então, se você está estudando a teoria, o que você vai fazer é ir sublinhando os conceitos mais importantes. Você não vai sublinhar o texto inteiro, você vai buscar aquelas palavras-chave, aquelas informações mais importantes e ir sublinhando elas. Isso é importante porque em algumas partes das minhas matérias, os conceitos são extremamente relevantes. Tá? Quando você estuda lógica de proposições, quando você estuda matemática financeira, em estatística, nessas matérias, a parte conceitual muitas vezes cai literalmente em prova. Às vezes a prova vai cobrar uma questão sobre conceito. Então é muito importante você estudar os conceitos nessas matérias, tá? Então, beleza. Primeira coisa, ir sublinhando os principais conceitos. Fazendo isso, você vai conseguir, de tempos em tempos, voltar e revisar. Desde que você programe, né, nos seus estudos, você programe para estar sempre fazendo revisões, você vai voltar e reler aqueles conceitos que você deixou sublinhados, que você entende que são os mais importantes, que podem eventualmente ser cobrados em prova ou que vão servir de base para resolver exercícios. Beleza, fez essa parte, sublinhou os principais conceitos, você vai fazer uma segunda coisa que eu acho muito importante. Essa segunda coisa consiste basicamente em você montar um formulário. Você pegar uma folha de papel, não mais do que isso, para um curso inteiro meu. Pode pegar um curso inteiro para a Receita Federal, um curso inteiro para um tribunal, para um concurso policial. Você vai usar uma folha de papel só, frente e verso, tá? Pode usar o verso sim, mas nessa folha de papel você vai anotar as principais fórmulas, tá? O objetivo dessa folha de papel é anotar as principais fórmulas, aquelas fórmulas que realmente são as mais importantes para resolver exercícios. Eu, nos meus cursos, eu já tento deixar isso claro para o aluno, né? As fórmulas relevantes. E você vai percebendo, à medida que você vai resolvendo exercícios, você vai vendo que fórmulas que são usadas. Então, você vai montar nessa folha de papel uma relação de fórmulas, um formulário que você vai guardar e vai deixar ele num local muito acessível, um local que você possa voltar, pegar aquelas fórmulas, ler elas mais uma vez, relembrar de novo, tá? E você vai ficar com aquele formulário para você estar sempre lembrando, porque fórmula de matemática, fórmula de estatística, elas são difíceis mesmo de você guardar. E aí é muito interessante
que você tenha esse formulário sempre à mão para você estar o tempo todo revisando, tá? Inclusive no dia da prova. No dia da prova, quando eu fiz o meu concurso da Receita Federal, eu tinha lá o meu formulário, né? E eu levei, porque na Receita Federal cai matemática, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. Eu tinha o meu formulário em mão e levei ele para a prova. Tá? Ele foi muito útil. Eu usei ali 15 minutos antes de começar a prova, eu estava lá relendo meu formulário, lembrando as formulazinhas de estatística. E eu acho que você tem que fazer alguma coisa assim também, porque essas coisas realmente é muito difícil deixar na memória de longo prazo. Beleza? Então tá, ó, você sublinhou o seu material e você montou o seu resumo de fórmulas, o seu formulário de uma folha de papel só para você tá o tempo todo lembrando. A outra coisa que você vai fazer é ir marcando os exercícios mais difíceis, os exercícios mais completos. À medida que você for resolvendo baterias de exercício, você vai marcando aqueles exercícios que você não conseguiu resolver sozinho, aquele exercício que você até conseguiu resolver, mas teve muita dificuldade, precisou olhar a resolução do professor, aquele exercício que você até resolveu, mas você viu, olha, esse aqui é um exercício bem completo, sei lá, você está trabalhando juros, você vê que é um exercício que trabalha juros simples e juros compostos ao mesmo tempo, você deixa aquele exercício marcado. Então você tem uma relação de exercícios ali que você deixou marcados, que você pode voltar neles de tempos em tempos. À medida que você for percebendo que eles entraram no sangue, que aquilo lá está tranquilo para você, você desmarca aqueles exercícios. Mas enquanto você sentir que precisa, mantém eles para você ir fazendo suas revisões e voltando nesses exercícios, beleza? Então são 3 coisas basicamente que você vai fazer, né, para você se preparar para revisar o seu material de matemática, de exatas como um todo. Você vai sublinhar os conceitos mais importantes, você vai montar um resumo de fórmulas e você, que é uma folha de papel só, e você vai marcar os exercícios mais relevantes, mais difíceis, mais completos, mais complexos e por aí vai. Beleza? Você tem essas 3 coisas e aí? Aí você vai ter que colocar no seu planejamento, no seu cronograma, no seu ciclo de estudos, períodos de revisão. E nesses períodos de revisão, você vai voltar, reler os conceitos mais importantes que você sublinhou, revisar as fórmulas que você anotou e, então, resolver aqueles exercícios que você considerou mais difíceis ou mesmo resolver outros exercícios, né? Uma forma de revisar a matemática, as matérias de exatas, é justamente resolver exercícios adicionais. Então, se você tem mais exercícios para resolver, você aproveita e resolve esses exercícios adicionais. Entendeu? Então é algo que você pode fazer que vai ajudar também aí na sua preparação. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Esse é um videozinho curto só para dar essa visão geral para você. Vou deixar algumas coisas linkadas aqui embaixo, tá? Vou deixar, por exemplo, um exemplo de formulário que eu fiz, como se eu estivesse estudando para o concurso do IBGE. Eu fiz esse formulário e eu quero que você veja ele para você entender muito bem o que eu estou querendo dizer com o formulário, o que é essa folha de papel que você vai anotar as suas fórmulas, beleza? Então vou deixar aqui, vou deixar mais algumas coisas bem interessantes linkadas aqui para você também, tá? Depois você dá uma olhadinha. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, clica aí no curtir, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal, porque eu vou continuar postando vários vídeos de qualidade aqui para você, de dicas de estudo, de resolução de questões, de conceitos de matemática, de raciocínio lógico, de matemática financeira, de análise de editais, tá? Então fique tranquilo que eu vou fazer tudo isso aqui. Se inscreva aí no canal para você não perder nada disso. E não se esqueça de deixar algum comentário aí, para eu saber o que você achou, para eu saber sobre o que mais você quer que eu fale aqui com vocês. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço para todo mundo. Vou ficando por aqui. Valeu!